Senhoras e senhores, retornamos ao grande expediente desta sessão ordinária da Câmara Municipal de Viçosa. Solicito ao senhor secretário, vereador Lidson Lemer, que proceda à leitura de proposições avulsas que estão ainda por vir. Indicação de número 129, do vereador Helder Evangelista. Ele requer que seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que encaminhe a essa casa cópia do projeto básico, processo licitatório e cronograma de execução das seguintes obras: Estação de Tratamento de Esgoto, ET, Barrinha; Escola Dr. Juscelino Kubitschek, Barrinha; Escola Padre Francisco José da Silva, Nova Viçosa; Creche de Nova Viçosa; sede do Corpo de Bombeiros; Instituto Médico Legal. Indicação de número 130, do vereador Sávio José do Carmo Silva. Ele requer seja solicitado ao senhor prefeito que interceda junto ao órgão competente para que providencie a capina e o asfaltamento da rua Drummond, no bairro União. Senhores parlamentares dessa casa, senhora parlamentar, nós estamos com a discussão das proposições avulsas aqui colocadas. O vereador professor Edelmino, o primeiro que se manifesta para discorrer sobre proposições avulsas que ele aqui apresenta nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Quero inicialmente cumprimentar a todos em casa, não tive como fazê-lo de forma oficial no primeiro expediente, mas eu trago aqui, nobres colegas, duas indicações, para as quais eu peço a atenção de vocês e que se posicionem de forma favorável à minha solicitação. Só que antes, propriamente, aqui de direcionar o significado de cada indicação, só quero contextualizar um pouco em torno dessas indicações para ficar mais fácil para o entendimento de todos e para quem está em casa nos assistindo também. A creche do Carlos Dias, ela começou a ser reformada o ano passado e, naquela ocasião, foi colocado para a comunidade que as crianças iriam ser transferidas para o centro educacional e que, durante esse período, então, o município iria arcar com o transporte dessas crianças. Bem, tinha um prazo de entrega da obra que seria lá no final de dezembro, para que em janeiro a creche estivesse à disposição da comunidade. E que em fevereiro, então, as crianças estivessem lá sendo atendidas pela creche. Bem, nada disso acabou acontecendo. Chegou início do ano, situação que nós temos, na verdade, até hoje, a creche, ela parou com a reforma e as crianças não foram, então, transportadas pelo município, pelo transporte escolar. O que o Alisson colocou aqui, na ocupação da tribuna dele, no primeiro expediente, falava exatamente a respeito disso. Hoje nós estamos lá com a obra parada, com a alegação de que aquele terreno ele é de propriedade particular, é da família do senhor secretário de obras, e que, então, sendo de propriedade particular, não pode ser investido ali dinheiro público naquele local. Só que, nobres colegas, aquela creche ela funciona lá há 38 anos. 38 anos. E em duas reuniões que nós tivemos aqui com a comunidade, que está aqui representado pela Lindalva, por vários outros entes que discutem a educação no município, Fundeb, Conselho Municipal da Educação, nós chamamos aqui o senhor secretário de obras e também a secretária de educação, e eles aqui não estiveram. E nós solicitamos de forma oficial, via comissão de educação, que fosse apresentado para essa casa a documentação referente àquele terreno, por parte do senhor secretário, uma vez que ele alegou que aquele terreno era de privado. Então, isso ainda não aconteceu. Então, senhores vereadores, a obra lá está parada,
com essa alegação. Nós estamos precisando de documentos que comprovem realmente de quem é aquele terreno. E o transporte escolar das crianças hoje está sendo feito pelos pais, né, daquela comunidade. Né, foi solicitado junto à senhora secretária para que ela passasse a fazer o transporte, né, via município, né, e por meio de telefone ela disse que vai, né, acatar esse pedido da Comissão de Educação. Né. Lógico que a gente vai chamar uma outra reunião para poder colocar isso aí para os nossos colegas da comunidade de Carlos Dias. Bem, chegando então a essas duas indicações, né, tudo isso foi para contextualizar o porquê das indicações. Eu estou solicitando aqui a senhora secretária, Glaucia D'Antonino, que ela mande para essa casa cópia do processo da reforma da creche, né, que foi emitida para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. A intenção é realmente respaldar, né, essa comissão de educação no seguinte sentido. Né, toda obra que vai ser iniciada aqui no município, ela tem que ter, né, esse início de forma protocolada. E aqui a gente quer saber se realmente a obra lá do Carlos Dias ela está sendo levada a sério. Que até então, ao que parece, né, diante, né, de tudo que está sendo feito ali naquela comunidade, é que parece que a obra não está sendo levada a sério por parte do município. E uma outra questão é que na hora que o senhor secretário de obras colocou que a obra não teria mais andamento, né, porque a área pertencia à sua família, né, e a gente então pediu essa documentação, ele embargou a obra. Né, ele suspendeu imediatamente ali, né, a reforma. Só que, de maneira oficial, pelo que a senhora secretária de Educação colocou, não tem documento. Né? Então a gente quer a confirmação, como que um secretário de obras suspende uma obra sem um parecer para a secretaria que inicialmente propôs o projeto para essa reforma. Então a gente está querendo, dessa maneira, né, que a reforma lá da creche do Carlos Dias seja realmente levada a sério. Né, que até o dado momento, volto a dizer, né, com tudo que a gente tem feito, chamando para reuniões e sempre tendo as ausências principais, a gente está vendo que essa reforma, né, conforme a Lindau já colocou várias vezes aqui, o Carlos Dias não está sendo levado a sério por essa administração. Apenas um questionamento, senhor presidente. Parabenizo ao professor Edelmino pelos comentários. Uma pergunta, se esta casa poderia solicitar de algum cartório, né, um documento que provasse que aquele terreno é realmente do secretário de obras. Podemos fazer isso? Perfeitamente. A casa tem o poder e o dever de se informar de forma oficiar o cartório de registro de imóveis e os cartórios também de escriturários para que apresentem as informações pertinentes. Obrigado, vereador Edelmino, né? Parabéns, Vossa Excelência, por trazer esse tema aí à discussão. Eu só queria ponderar o seguinte: hoje, conversando informalmente com a Márcia, lá do Centro Educacional, na reunião do Fundeb, a gente observa também o seguinte, que infelizmente, ainda bem que a comunidade está aqui presente, essa problemática toda está causando também, de certa forma, uma desmobilização da comunidade. Eu não sei se eu posso usar essa palavra, porque a comunidade está aqui atuante, hoje alguém fez uso da palavra, mas foi-me relatado que as matrículas já estão migrando, entendeu? Os pais, pais querem manter filhos na Doutor Januário, pais transferiram o filho para Santo Antônio 1, Santo Antônio 2, ou seja, já está havendo uma movimentação que diminui ainda as possibilidades de luta da comunidade por aquele espaço. Mas é só para dizer isso, acrescentar que a gente tem que realmente cuidar disso, e Vossa Excelência está fazendo isso muito bem. Obrigado. Obrigado, vereador. O senhor disse aí 38 anos? Então, 38 anos fazendo a conta dá quase 10 prefeitos ou 10 administrações. Então, a gente, por esse problema aí, a gente pode culpar apenas o prefeito atual. Não quero defender nem condenar, porque quase 10 administrações passaram e ninguém quis olhar se o terreno é ou não deles. E outra situação, Marcos, não é os pais que estão tirando por livre e espontânea vontade. Estão sendo obrigados a retirar as crianças por não ter essa comodidade de ter uma creche próxima. Obrigado, senhor
Só para corroborar o que o Luiz Eduardo disse, a certidão no cartório de registro de imóveis, qualquer do povo pode pedir. Não precisa tão necessariamente ser a Câmara, não. Qualquer um de nós podemos ir lá e pedir, como cidadão. E quanto, Lidson, esses 10 anos, se o município tiver interesse, ele pode entrar, nesses 38 anos, ele pode entrar com ação de uso capião, ele pode entrar com ação de desapropriação do bem e interesse da coletividade. Só basta um pouquinho só de boa vontade, só o mínimo de boa vontade de quem que está na administração. O debate é amplo. Então, senhor presidente, vereador Edelmino, vamos pedir, então, ao cartório de registro de imóvel, em nome da Câmara, então, para saber quem é o verdadeiro proprietário desse terreno? Senhor vereador Helder Evangelista, já que nós estamos fazendo em loco o acompanhamento de todo o trâmite relativo a obras, solicito a Vossa Senhoria que amanhã, juntamente com a Comissão Especial e Auditoria de Obras, se dirija ao cartório de registro de imóveis, antes os senhores poderem se dirigir à Prefeitura para localizar exatamente onde está a matrícula do imóvel, para que nós tenhamos uma resposta definitiva sobre a situação que o vereador professor Edelmino aqui coloca em defesa da comunidade. Senhor presidente, só para finalizar minha fala, também sem querer criar maiores discussões, mas a Comissão de Educação ela já solicitou essa documentação junto ao senhor secretário. Então, eu espero, né, que, em respeito à comissão, o pedido que ela foi feito, né, que esperasse, então, o senhor secretário, né, responder a essa comissão. Porque, uma vez que a gente foi pedido, ele colocou que era da família dele, então a gente espera que ele venha, né, mostrar para a gente, enquanto Comissão de Educação, esse documento, e a gente, então, vai atrás da veracidade dele. Só respondendo ao vereador Lidson Leno de forma bem rápida, senhor vereador, realmente, né, são tantos anos, são vários prefeitos que ali passaram, mas o que fez a promessa de que iria reformar a creche e entregá-la em 6, 8 meses foi essa atual administração, e enquanto isso a comunidade está lá sofrendo, né, sem o direito a esse serviço básico que é a educação municipal. Obrigado. Senhores vereadores, continua em discussão as proposições avulsas. Gostaria de fazer o lembrete que o vereador professor Edelmino protocolou e foi despachado por essa presidência a convocação de reunião extraordinária para o dia 28 de maio, onde teremos aí a discussão e aprovação ou não do relatório da CPI da rodoviária. Já está protocolado nessa casa a solicitação dessa reunião extraordinária. Senhores vereadores, em votação as proposições avulsas. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições avulsas aprovadas. No segundo expediente, vamos para a discussão e também a votação dos seguintes projetos que estão na pauta legislativa desta casa. Vereador secretário Lidson Lene. Bom, senhor presidente, eu vou fazer a leitura dos projetos de acordo com os documentos aqui, porque a minha pauta andou. Bom, projeto de lei 021/2014, altera os artigos 9º e 16º da lei número 1892/2008, que institui o Conselho Municipal do Idoso. Autoria do senhor prefeito municipal, Celito Francisco Sari. Senhores vereadores, em consonância com a pauta, gostaria que o vereador Lidson Lene, o secretário da mesa, fizesse a releitura, já que há um projeto de lei das subvenções sociais na pauta da presidência. Também esse projeto para votação, porém, só saiu o número. Qual que é? O 16º? Esse aqui.
Bom, agora senhores, sim, vamos então fazer acompanhando... a retificação. Tá ok, gente. Então vamos agora acompanhando aí a pauta do grande expediente. Projeto de lei 016/2014, em primeira votação. Altera a lei 2360/2013, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. Autor, prefeito municipal. Vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria, no primeiro momento, até falei isso na semana passada, senhor presidente, eu ia pedir que votassem contra esse projeto de lei, etc., mas, como política se faz de muita conversa, eu já andei conversando por aí e já mudei o meu pensamento. Mas quero dizer o seguinte, nesse projeto de lei está se retirando as subvenções que foram votadas aqui o ano passado de duas instituições, né? Uma é a ABESC, uma instituição que fica ali no Santa Clara, e outra é o GAAC. Uma porque não tem registro no CMAS, né, no Conselho Municipal de Assistência Social, e a outra porque ela realmente está em processo de fechamento, talvez. Bom, acho que teve uma reunião aqui, quero parabenizar o doutor Sérgio Norfino e outros vereadores que estiveram presentes aqui nessa reunião e fizeram essa deliberação juntamente com o Conselho. Eu que não pude estar presente na reunião, porque senão teria feito uma defesa um pouco diferente, eu achei que o Conselho de Assistência Social, né, o Conselho a quem eu respeito muito, os componentes dele, conheço a grande maioria que está lá, exagerou na dose. Porque a ABESC, a Associação Beneficente Santa Clara, é só você ir lá ao lado da igreja. É uma instituição que funciona há muitos anos, que atende, que tem tentado, né? Aliás, é até uma injustiça, viu, Helder Cheirinho, né, que é daquela comunidade, porque várias outras entidades que são subvencionadas há muitos anos e a gente não sabia que a ABESC não era subvencionada. Então eu venho aqui, senhor presidente, porque inclusive fui eu o autor da emenda, né, que era até para ser assinado junto com o Helder, até pensei que ele tivesse assinado junto comigo, colocando os R$10.500 lá para essa associação, porque é mais do que justo. Então, achei que o Conselho estava jogando muito pesado, etc., etc., embora a gente respeite. Falo jogar pesado porque acredito que não custava também o Conselho ir até lá, verificar se funciona ou não, porque o que o Conselho está querendo realmente é transparência, idoneidade, verificação se tudo funciona perfeitamente. E eu acho que o Cheirinho também, e outros aqui, somos testemunhas de que isso funciona tranquilamente. Pois não, Helder? Parabenizar a Vossa Excelência aí pelos questionamentos e concordo plenamente com o que Vossa Excelência disse, tá? Porque realmente a ABESC tem um grupo de pessoas ali empenhado justamente no tema, num dos temas debatidos aqui, tá certo? Que é fazer um trabalho junto com as famílias, trabalho junto às crianças, para que se deixe aí de se tornarem marginais no futuro. Então, parabenizo Vossa Excelência aí pelo questionamento. Obrigado, Helder. E aí, senhor presidente, o que acontece? Na verdade, as pessoas, e não é somente as pessoas da ABESC, mas às vezes pessoas simples da nossa comunidade que têm esse altruísmo de tocar um trabalho social, muitas vezes ela não dá conta digamos assim, de fazer os processos legais que a administração exige para que cumpra os procedimentos. E acredito até que esse é o fato pelo qual a ABESC teve dificuldade de fazer o seu registro no CMAS. Obviamente que tem que ter esse registro, ele tem que acontecer exatamente para que possa acontecer. E aqui, senhor presidente, eu quero até fazer um pedido a Vossa Excelência, né? Nós temos aqui o CAC, que é o Centro de Atenção ao Cidadão, desculpa aí o engasgamento aqui, e acho até que a nossa assistente social que lá tem pode, de alguma maneira, viu, doutor Sérgio Norfino, auxiliar algumas entidades que têm dificuldade, uma vez o recurso na sua conta, fazer uma prestação de contas devida, entender que ele tem que fazer compra com notas fiscais, entender que ele tem que fazer X orçamentos antes. Eu acho que, inclusive, essa casa, viu, senhor presidente, pode contribuir com algumas instituições que têm essa dificuldade. É recorrente essa realidade em termos de instituições. E repito, porque são pessoas simples, que na boa vontade, no seu altruísmo, dedicam o seu tempo, enfia a mão no bolso até para poder se dedicarem aos mais carentes da nossa cidade, fazendo uma rede protetiva, e nós, obviamente, temos que sim subsidiar e colaborar com essa rede protetiva. Obrigado, viu, senhor presidente? Boa noite.
Senhores, nós estamos diante de uma colocação que o vereador Marcos Nunes fez e nós tivemos uma decisão tomada da redistribuição dos recursos da entidade do bairro Santa Clara e temos esse projeto para votar. Quero lembrar aos senhores que a situação das entidades beneficentes com relação a pagamentos, ela é caótica. Nós recebemos uma correspondência na semana atrasada do próprio Conselho de Assistência Social, demonstrando que eles estão inadimplentes com fornecedores, estão inadimplentes com pagamento de funcionários, estão inadimplentes com pagamento de energia elétrica, água. É uma situação que requer uma máxima urgência. Eu proponho, inclusive, já na primeira votação, que nós façamos a votação extraordinária, em reunião extraordinária, desse projeto. Só uma questão de ordem, senhor presidente. É só que eu queria compreender, porque, no meu entendimento, este projeto de lei, ele não impede que o município faça os seus devidos convênios com as demais instituições para que esses recursos sejam liberados. Eu estou enganado? Pelo fato de ter algumas entidades aqui que está havendo o repasse do recurso, isso barra o executivo de fazer os demais, porque existe uma lei aprovada. Nós só estamos alterando alguns artigos, digamos assim, de uma lei que já está aprovada. Então, é uma consulta jurídica mesmo. Desculpe fazer mas, na verdade, nós não tivemos a conclusão do processo legislativo que emite o comando para que, quando as pessoas da prefeitura entrarem no sistema do Tribunal de Contas, já tenham um número de lei aprovada e uma rubrica aprovada. Então, além deste trâmite aqui, nós temos que emitir esse comando. Infelizmente, não há como. Sem aprovação legal, não há como emitir o comando. Mas a lei está sendo alterada. É uma nova lei que surge. Mas ela surgiu, Cebolinha, 3 meses depois, quando ela estava aprovada. O que impediu que em janeiro e fevereiro essa lei fosse votada? Eu acredito que Vossa Excelência possa aprofundar nessa questão. Nós temos a lei aprovada, por que essa lei não surtiu os efeitos contábeis e financeiros? O que foi que aconteceu? Onde que estão os recursos? Senhor presidente, mas e as demais entidades que não estão aqui? Também estão sem receber? Porque aqui não estão todas as entidades. Tem muitas outras entidades e elas também não receberam. Não vai ter alteração nenhuma aqui para elas. E foi discussão minha na tribuna que isso foi aprovado ano passado, se não me engano, novembro, dezembro, e depois disso passou-se meses, dia 31 de dezembro, que esse projeto do prefeito que chegou aqui. Então, é o que eu falo, a Câmara não pode ser responsabilizada pelo atraso. Vereador doutor Alexandre. Em contato com uma presidente de uma entidade, ela me disse que fora chamada pelo Executivo esta semana para assinar os documentos, para que ela possa estar recebendo. Segundo ela, para assinar o convênio, né? Segundo ela, outras presidentes e outros presidentes de entidades, eles têm questionado que está muito burocrático a assinatura do convênio. A cada hora que eles vão lá, eles dizem que tem que juntar uma documentação nova. Então, assim, pedir a todos eles que procurem também o Executivo para que esteja assinando. Vereador doutor Sérgio Nofino, do PSDB. Eu vou nessa linha primeiro do raciocínio do vereador Lidson Lenner. A dita reunião com o Conselho Municipal de Assistência Social, onde se deliberou o que está implícito nessa modificação do projeto de lei das subvenções, ela ocorreu no final do mês de março, né? Então, o primeiro questionamento é exatamente esse. A lei das subvenções ela foi aprovada no final do ano passado e até março as entidades não haviam recebido
o que lhes era devido, já que a lei foi aprovada. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, que essa nossa reunião, que deliberou em cima dessas duas entidades, ela foi no final de março. Veio a lei, projeto de lei para aprovação na Câmara, agora em maio, né? Final de abril. Então, a Câmara, ela não tem nenhuma responsabilidade nesse atraso. Então, esse aqui é um ponto importante. E a partir da reunião do final de março, o trâmite ele é administrativo, realmente, né? Então, se o pagamento não ocorreu, porque houveram problemas com relação ao trâmite administrativo, gerencial lá por parte da Prefeitura. Outro ponto que eu quero colocar é o seguinte, eu acho que essa reunião foi muito interessante e mostra que uma coisa que tem que ser valorizada e ela que tem que continuar a acontecer, infelizmente, a questão das subvenções ela tem que ser transparente, não é? Eu acho que a cobrança da documentação, as entidades mostrarem de fato, né, que elas estão quites com o conselho respectivo que as representa, isso aí é fundamental. Porque da mesma maneira que existem entidades que são idôneas, existem outras que são inidôneas. Então, acho que esse caminho, eu acho que ele tem que avançar. E eu acho que a gente tem que valorizar o posicionamento do Conselho Municipal de Assistência Social, porque ele cumpriu o seu papel, participou com a gente, participou das discussões, então acho que isso tem que ser valorizado e tem que avançar no processo. Achei muito interessante a ideia, a proposição do auxílio a essas entidades que realmente prestam um trabalho que é de cunho social muito grande e que tenham dificuldade de estar levantando toda a papelada, toda a documentação, encaminhar o trâmite burocrático. Eu acho que isso pode ser feito em conjunto com aquele Conselho de Política Pública e aquela entidade cuja atuação não tenha a ela ligada um Conselho de Política Pública que seja atuante ou que esteja ativo, ele esteja inativo, aquela secretaria a qual ele está relacionada. Então, acho que esse trabalho ele realmente pode estar sendo feito no sentido de estar assessorando essa entidade no encaminhamento das documentações. Eu sei também, por conhecimento de conteúdo de atas das reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, o próprio Conselho ele procura dar uma ajuda a essas entidades, cobrando, buscando, indo atrás, né? Ele busca dar o apoio no sentido de que a entidade ela esteja adequada dentro do que é necessário para que ela venha realmente receber a subvenção. Eu tenho a dúvida mesmo, igual foi questionado, se a lei foi aprovada, as outras entidades, então elas já não poderiam estar recebendo esses valores dessas subvenções. Eu acho que, se não me engano, no final desse projeto de lei não está falando que se revoga a lei anterior, está escrito isso. E nem todas as entidades que têm direito a subvenções também estão listadas aí. Só aquelas entidades que estão ligadas ao Conselho Municipal de Assistência Social, não é isso? Mesmo assim, não são todas, né? Porque foi um questionamento, não são todas. Esse foi um outro questionamento que nós fizemos na reunião da Comissão de Justiça e Redação, e que não foi, né? Quem participou da reunião sabe disso. Nós queríamos entender o porquê que nem todas as entidades estavam ali elencadas e somente essas aí. Vereador doutor Alexandre. Eu acabei de receber uma ligação, presidente, dizendo que os recursos do Fundeb e dos recursos próprios, as subvenções já estão sendo pagas, já estão todos em dias, do Fundeb e de recursos próprios da educação. Perfeitamente. O vereador Sérgio colocou uma dúvida. Na divisão dos 21 mil das duas entidades que foram excluídas, eu acredito, doutor Sérgio, que o poder discricionário do Executivo, ele através do poder discricionário e, logicamente, acredito que com uma ótica mais social, deva ter se manifestado. Mas, se os senhores ainda tiverem dúvidas, podemos fazer a retirada do projeto. Não podemos votar na dúvida, porque não nos custa nada convocarmos para depois de amanhã uma reunião extraordinária e aprovarmos. Na dúvida, nós não podemos ficar. Senhor presidente,
Com relação ao questionamento do doutor Sérgio, eu também tive e vim buscar aqui no projeto uma resposta. No artigo 3º, ele trata desse questionamento. Então, diz o artigo 3º, ficam mantidos todos os artigos da Lei 2.360, aqui está errado o número aqui, né? Mas tudo bem. Com exceção das alterações propostas por meio da presente lei. Então, tem uma questão de redação para ser corrigida aqui, que a lei está tida como de 64, só que é 2013, um erro bem grosseiro, né? Então, com exceção das alterações propostas, ou seja, essa lei aqui, só o que está aqui que está sendo alterado, o resto, as entidades que estão lá, está sendo mantidos os valores e está sendo ressalvado por essa lei. Senhor presidente, se me permite, eu acho que o encaminhamento é a gente votar a lei e até, como Vossa Excelência colocou no início, talvez até em regime de urgência, votando tudo hoje, eu acho que não tem, na minha avaliação, nenhuma dúvida. Também concordo, porque já houve oportunidade de ir e retornar. Eu acho que eu também sou a favor de que se coloque em votação em benefício da maioria das outras entidades que têm o recurso para ser recebido. Senhores vereadores, projeto de lei em primeira votação. Parlamentares e parlamentar presente permaneçam como se encontram, se favoráveis ao projeto. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Senhor secretário vereador Lidson Lenner. Acompanhando a pauta, segundo projeto de lei, que é o projeto de lei 017/2014, em primeira votação. Os autores são Geraldo Luiz Andrade, Edenilson José de Oliveira e Geraldo Ordedite Cardoso. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDPD, e dá outras providências. Senhor vereador Geraldo Violeira, que eu queria manifestar com Vossa Excelência anteriormente, que os documentos que Vossa Senhoria havia solicitado anteriormente, foi enviada a correspondência por essa casa. Estou deliberando pelo prazo legal dos 15 dias e após este prazo nós estaremos tomando providências cabíveis. Vossa Excelência não pense que ficará no esquecimento e muito menos que nós teremos aquele comportamento que houve com relação aos agentes de trânsito. Não me esqueci daquela falha gravíssima dessa casa em não sustentar o seu dever de fiscalizar. Agradeço, senhor presidente. Também acabo concordando com Vossa Excelência de não esquecer também de um requerimento que eu fiz de uma casa, que antigamente era uma casa religiosa, em São José do Triunfo. Fiz um requerimento à igreja, eu e o Lidson Lenner assinamos. E acaba que muitas vezes a gente toma com outros afazeres e acaba deixando o esquecimento mesmo. Mas eu tive a surpresa de um ofício assinado pelo secretário de administração, o senhor Ronaldo, que em breve, sim, a Câmara vai ser informada das cópias de todos os documentos requeridos. O senhor Ronaldo já me respondeu e nós estamos aguardando os 15 dias regimentais. Perfeito. Senhores, o projeto de número 017 está em discussão. Em primeira votação, vereador Edenilson José, membro do PMDB. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente. Bom, com respeito a esse projeto de lei 17/2014, né, no qual fazemos parte o presidente Geraldão, que não está presente na reunião, né, Geraldinho, como vice-presidente da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, e eu enquanto relator. É o primeiro projeto, né, ou seja, a primeira produtividade a ser debatido com respeito à acessibilidade e mobilidade urbana, com respeito a essa criação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Física, CMDPD. Então, a gente tem a agradecer aqui ao Lions, entre outras entidades, que muito colaborou para a elaboração do projeto, ao professor Tancredo,
que deu uma contribuição para a elaboração do texto, né? E esse texto ou esse projeto é uma demanda da sociedade que foi discutido e encaminhado em uma audiência pública. Então, eu venho aqui pedir, né, que todos os colegas vereadores sensibilizem com a causa, onde a gente sabe aí das dificuldades das pessoas com deficiência física, com diz respeito à mobilidade, as dificuldades com diz respeito ao preconceito que existe na sociedade, e em Viçosa não é diferente. Então, nós queremos aí nos organizar para dar melhor qualidade de vida a essas pessoas que são portadores de necessidades especiais, deficientes. Então, eu peço a Vossa Excelência que vote favorável ao projeto e já ir agradecendo aí. Pois não, Marcos Nunes? Obrigado, Edenilson, pela parte. Quero parabenizar, na verdade, Vossa Excelência, junto com os demais autores aqui do projeto. E, nesse momento, eu estou relembrando, na verdade, o nosso querido Zé do Pedal, né, que está lá na empreitada dele, que várias vezes ocupou a tribuna dessa Câmara, solicitando a criação desse tipo de conselho. A única recomendação é que realmente, né, possa haver uma boa articulação para que o Conselho, né, realmente ele tenha vida, ganhe vida. Certamente o Zé do Pedal lá na sua caminhada está feliz com isso, a gente também. Obrigado aí a vocês que tiveram a iniciativa do projeto. Doutor Sérgio, por exemplo. Apenas para parabenizá-los, Edenilson, você, o Geraldão e o Geraldinho da comissão pela iniciativa, tá? De grande alcance, que realmente o Conselho atue e vai beneficiar em muito essas pessoas, esses pacientes. Parabéns. Certeza. Obrigado, a gente agradece. Boa noite. Muito bem, senhores. Já é fruto de trabalho da Frente de Mobilidade Urbana, onde os vereadores Geraldão, que hoje está em Brasília, num congresso, e exatamente sobre mobilidade urbana, os vereadores Edenilson José e Geraldinho Violeira estão exercendo esse trabalho. Projeto de lei em primeira votação. Parlamentares presentes, favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Na sequência, qual o próximo projeto, senhor vereador secretário? Agora sim, a vez dele, o projeto de lei 021/2014, também em primeira votação, de autoria do senhor prefeito municipal. Altera os artigos 9º e 16º da Lei 1892/2008, que institui o Conselho Municipal do Idoso. Algum dos vereadores, pois não, poderia manifestar sobre que modificações são essas? Pois não, vereador, doutor Xandinho do Amoras. Excelência, nós do Comad, representando o Comad e representando outras entidades, eu quero vista desse projeto para que nós podemos fazer emendas nele. A gente vai ser o Marcos Nunes e eu que faremos as emendas. Senhores vereadores, doutor Xandinho, vereador Marcos Nunes, solicitando o pedido de vistas para a revisão do Conselho Municipal do Idoso. Vereador Sávio São José. Obrigado, presidente. Amém. Sou favorável ao pedido de vistas, não tenho nenhuma dúvida, mas só para colocar para a Casa Legislativa, passou na Comissão de Constituição e Justiça, como eu sou relator, a intenção desse projeto é enxugar o Conselho Municipal do Idoso. Então está tendo uma diminuição no número de cadeiras, com a alegação de que o quórum estava sendo difícil de ser alcançado e tudo. Então, se eu não me engano, antes eram 16 e agora o Executivo está passando para 10. Então, é isso. Eu me lembro que quando instituímos aqui o projeto de lei de incentivo às empresas do Parque Tecnológico, do Centev, nós fizemos exatamente. O Conselho é constituído exatamente de 7 membros, não mais. 5 titulares e 2 suplentes. Há uma dificuldade muito grande. Aquela enormidade de pessoas para poder compor um conselho e conseguir o quórum. Então, por isso, muitas vezes não funciona. Então, acredito que estamos no caminho certo. Mas está em discussão o pedido de vista. Senhores vereadores favoráveis
ao pedido de vistas, permaneçam como se encontram. Senhora vereadora, pedido de vistas aprovado. Próximo projeto na pauta dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, um projeto agora da autoria de Vossa Excelência, projeto de lei 022/2014, também em primeira votação, estabelece sanção em caso de não cumprimento da lei 1873/2008, que dispõe sobre a instalação de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetro no município de Viçosa e ainda dá outras providências. Senhor presidente. O presidente dessa casa, vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, e autor do projeto, usará a tribuna para falar do projeto. Há poucos dias a gente estava discutindo com o cidadão viçosense como é que as pessoas colocam cercas eletrificadas às margens de uma estrada vicinal, de uma estrada da zona rural, em locais onde há trânsito de pessoas idosas, crianças e assim por diante. Nós temos uma lei municipal que ela foi de autoria do vereador José Antônio Gouveia e ela aguardou a regulamentação do Poder Executivo. E é isso que não houve. Nesta lei, por exemplo, é definitivamente proibido o uso de arame farpado eletrificado. Existe um sistema que é normatizado por determinações federais, resoluções federais, que falam como é que você vai fazer o uso dessas cercas. Mas agora há um problema. O Executivo não regulamentou a lei. E quem está colocando a cerca elétrica, colocando em risco a vida das pessoas? Vou colocar, principalmente, crianças e idosos. Então, nós temos aí um vago. E nesse vago eu estou propondo, através dessa casa, que o serviço de fiscalização da prefeitura possa exercer o seu poder de polícia e possa impor multas, sanções em pecúnia, em dinheiro, para que a lei seja cumprida. Vereador Marcos Nunes. Obrigado, senhor presidente, vereador Luiz Eduardo. Primeiro, parabenizar novamente pela lei. Agora, eu achei exagerado, senhor presidente, a multa que Vossa Excelência propõe aqui, não sei quantos ofícios agora, mas, se não me engano, dá entre 3 a 6 mil reais. Só queria saber de Vossa Excelência, né, uma vez que está discutindo esse problema, se houve algum critério para utilizar esse valor, porque eu achei assim, expressivo, alto, até pensei numa possibilidade de pedir vista para fazer uma modificação, mas também não achei nenhum critério. R$ 7.560 reais na multa, assim, é esse esclarecimento. Obrigado. Em verdade, vereador, eu me lembrei de que quando uma pessoa constrói sem licença do município, ela faz o puxadinho. A multa é tão pequena, mas tão pequena, que ela de repente acresce no patrimônio dela. Vamos colocar numa cobertura, tá? Que eles transformam a laje em uma cobertura, ela cresce no patrimônio milhares de reais. Mas a multa é tão pequena, é tão vergonhosa, que as pessoas simplesmente peitam a lei, desrespeitam a lei e constroem. E com detalhe, vereador, não há cobrança de IPTU desses vários puxadinhos que existem tanto nos terraços quanto nos afastamentos da parte traseira das residências. Mas eu não vejo por que não mensurar de forma diferente, tá? Então, acredito que nós podemos mensurar, inclusive se Vossa Excelência quiser fazer um pedido de vistas, eu estaria contemplado num projeto e seria um projeto viável. Senhores vereadores, muito obrigado pela manifestação e compreensão.
Senhor presidente, só questão de ordem, bem rapidamente. Uma vez que o senhor fez essa colocação em relação à multa irrisória, em relação a esses puxadinhos, e por várias vezes eu já também ouvi outras pessoas discussando a respeito, eu gostaria que essa Casa Legislativa fizesse uma solicitação para o Executivo, uma vez que essa matéria é de incumbência dele, né, para poder rever, né, esse posicionamento em relação a essa multa, né, porque, enfim, essa conduta de continuar fazendo o puxadinho e ficar por isso mesmo, porque a multa é muito pequena e compensa o ilícito, né? Então eu acho que essa Casa Legislativa deveria, fica aqui a sugestão, né, o senhor que colocou em discussão isso, a solicitação junto ao Executivo para que essa conduta, enquanto norma jurídica, né, ela fosse revista pelo Executivo. Obrigado. Eu gostaria de fazer a solicitação que a secretaria dessa casa, a senhora Jaqueline, a senhora, por gentileza, a senhora poderia agendar uma reunião junto ao IPLAN e ao novo procurador do município, nós já temos um outro procurador, para que discutíssemos aqui, o mais breve possível, essa revisão das multas. Nós não vamos mais ficar no discurso vazio. Nós vamos partir para mudanças. Ou seja, a Câmara está colocando a cara. As pessoas vão falar, é uma medida antipática. Mas a Câmara vai propor a medida antipática para impedir que continuemos com esses tipos de afronta à lei. Por gentileza, e nós comunicaremos aos membros, o professor Edelmino que fez a solicitação, e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e da Comissão de Obras. Projeto de lei em primeira votação, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em primeira votação. O próximo projeto, senhor vereador Lidson Lene. Dando sequência, projeto de lei 007/2014. Esse projeto encontra-se em segunda votação. De autoria do prefeito municipal. Institui a gratificação mensal para os membros das comissões de licitação e pregoeiros do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do município de Viçosa, IPREV, e da outras providências. Eu gostaria de pedir aos senhores licença e solicitar ao assessor Wagner que já providenciasse a matéria em discussão junto com o IPLAN e o jurídico da Prefeitura, para que nós tivéssemos aqui uma pauta com soluções ou com encaminhamento de soluções. Senhores, institui a gratificação aos pregoeiros. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação e o manifesto do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador doutor Alexandre Dino. Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. Senhores vereadores, pedido de dispensa em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam da forma em que se encontram. Pedido de dispensa aprovado. O projeto vai para as devidas correções e para a sanção do Executivo. Próximo projeto, vereador Lidson Lene. Próximo projeto, até que enfim Todinho acordou. Próximo projeto é a emenda modificativa de número 001 e 002 ao substitutivo número 001 ao projeto de lei 012/2014, de autoria do vereador Sávio José do Carmo Silva, em única votação. Projeto em discussão. Vereador Sávio José, líder da bancada do PT nessa casa. Obrigado, presidente. São duas emendas. É aquele projeto que institui a obrigatoriedade de provas em processos seletivos simplificados. E aí as duas emendas, uma é porque no projeto inicial estava escrito provas e ou provas e títulos.
Então, agora nós estamos colocando só para provas e títulos, a obrigatoriedade dos dois. E na segunda emenda, no sentido de fiscalização, nós pedimos que todo o edital de processo seletivo simplificado fosse encaminhado à Câmara de Vereadores e estava escrito originalmente ao sindicato da categoria. E aí nós achamos melhor a redação aos sindicatos das categorias. Então, se tiver um processo seletivo lá na saúde, ao sindicato dos funcionários da saúde. Na educação, ao sindicato dos funcionários da educação. Então, foram só essas duas correções, mais de redação do que de conteúdo, mas para ficar da forma mais transparente possível. Então, peço aos senhores e à senhora a aprovação. E, só complementando, senhor presidente, queria agradecer e me senti até lisonjeado que, devido a esse projeto de lei, eu recebi do Departamento de Habitação da Prefeitura um edital do processo seletivo que eles vão fazer agora. Então, o chefe do departamento lá é o Ronildo Ferreira. Eu acredito que foi um gesto de transparência. Eles vão fazer um processo seletivo para um estagiário e uma assistente social. E ele mandou aqui para a Câmara para a gente tomar conhecimento. Esse que eles vão realizar agora, como a lei ainda não está aprovada, eles não têm necessidade de fazer a prova. Eles vão fazer lá, senhor presidente, análise de currículo e entrevista. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um gesto positivo de mostrar a essa casa que vai haver um processo seletivo simplificado. Obrigado. Senhor vereador Marcos Nunes, passou aqui desapercebida uma questão que Vossa Excelência colocou, e nas discussões eu acabei omitindo. Eu gostaria que Vossa Excelência se reunisse com o servidor José Adilson, o servidor Jefferson, a servidora Melissa e também o servidor Wagner, que está fazendo um papel de auditor-geral nessa casa, para discutir a formação de uma comissão de acompanhamento e assistência às entidades beneficentes para prestação de contas. Então, nós vamos instituir, e gostaria que Vossa Excelência se reunisse com essas pessoas inicialmente e depois o plenário deliberasse sobre essa questão. Senhores vereadores, voltando ao projeto, a emenda modificativa, em votação. Vereadores favoráveis. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Não, é porque eu estou numa dúvida aqui, e até conversei com o vereador Sávio José, na seguinte questão. O processo simplificado até hoje, ele demanda mão de obra do técnico das secretarias para fazer análise de currículo, para fazer contagem e tudo. Se a gente aprova uma lei em que obrigatoriamente tem que ser aplicada uma prova, isso gera um custo, que é um custo não só de material, mas como de aplicadores, né, de locais e tudo. E a nossa dúvida aqui é essa, se a gente já coloca isso ou se isso fica depois a critério do executivo, o valor dessa taxa, até para bancar esses custos. Senhores vereadores, está levantada a lebre. Eu quero lembrar aos senhores, levantada essa lebre, nós estamos criando despesas. Se nós criamos despesas, o projeto é um projeto inconstitucional. O senhor entendeu, senhor presidente, que assim, até então, os processos simplificados, ele aproveita o próprio técnico da secretaria. E um projeto desse, ele precisa, sim, de aplicadores e de material, até porque uma prova dessa não pode ser preparada dentro de uma secretaria. O processo simplificado da educação, a avaliação vai ser preparada lá. Né? Até pela lisura do processo. Senhora, então, é nesse sentido. Vereadora Marilange, eu vou ser muito sincero com a senhora. Hoje eu tenho tanta, mas tanta decepção com as chamadas OCIPs e essas empresas que aparecem por aí para aplicar provas contratadas, recebendo dinheiro público da prefeitura,
Mas eu tenho tanta decepção com isso que eu acredito que se hoje for instituída uma comissão multidisciplinar pela Prefeitura, nós vamos acabar com essa mania de estar entrando gente de todo jeito, de prova mal aplicada, de gabarito vazar. Eu não sei, senhores, eu acredito que o servidor público, ele está mais preparado do que esse povo, que muitas vezes é um povo incompetente. Não é só um povo desonesto, não, é um povo incompetente. Monta uma empresa para prestar assessoria para concurso público e não sabe onde passou o nariz deles em termos de direito público. Então, eu acho que a gente pegar aqui uma série de pessoas sérias, funcionários de carreira da saúde, da educação, de obras, lá da administração, da controladoria, da auditoria, e essa comissão ficar responsável, esse conjunto, esse grupo, ficar responsável pela aplicação de provas, eu acho que nós vamos ter um trabalho sério. Acredito com toda certeza, mas eu queria ouvir os colegas. Senhor presidente, só a título de informação, o último processo simplificado da Secretaria Municipal de Educação teve mais de 2.000 professores inscritos. Se for preparada uma prova de 10 páginas, né, que é o mínimo, e correção disso tudo, entendo que mesmo o profissional técnico de dentro da prefeitura, ele precisa receber um valor para... Né, e o custo do material. Pois não, professor Edelmino. Senhor presidente, obrigado. Acho que eu estou entendendo aqui a proposta do vereador Sávio José. O que está sendo colocado aqui como objeto, né, é a maneira com que vai ser feito o processo. Agora, eu não vejo como criação de despesa, porque no ato de aplicar a norma jurídica, tranquilamente o executivo ele pode criar condições via taxa para que esse serviço ele seja bancado. Então, cada inscrito, por meio de um valor X de recolhimento, ele vai conseguir, com esse dinheiro, caso necessário, né, contratar uma empresa para poder fazer a prova, assim como os aplicadores. Inclusive, é assim que funciona todo e qualquer concurso público. Né? Então, mediante um pagamento de taxa via inscrição, cria-se toda a condição, toda a normativa para que a lei, né, para que, então, a regra jurídica ela seja aplicada. Então, eu entendo o projeto do vereador Sávio José como, na verdade, está só criando um dispositivo legal para dar uma transparência em relação à aplicação do concurso. Cabe ao Executivo criar a condição para que isso não seja, né, uma medida de onerar, né, de ter um custo para, então, o Executivo. Obrigado. Vereador Dr. Sérgio Norfino. Eu vou na mesma linha. O questionamento que eu faço no exemplo que a vereadora Marilange citou, bom, um concurso com 2.000 inscritos, né, um processo seletivo com 2.000 inscritos. De que forma ele foi preparado? E o grande questionamento, houve transparência, não é? Eu acho que o que está se propondo com esse projeto de lei é maior transparência ao processo, né? Para que aqueles, na minha opinião, aqueles que forem selecionados e os que não foram selecionados dentro do processo, eles não venham futuramente questionar de que forma o processo transcorreu. E eu também não entendo que vá criar despesa, né? Caso assim fosse, seria de fato inconstitucional. Eu acho que é um projeto de lei que, na minha opinião, acho que cabe regulamentação por parte do Executivo, né? Da mesma forma que foi colocado aí, de que como isso transcorreria. Uma comissão permanente de processos licitatórios, né, formada por tais servidores, como é que seria isso? Então, acho que o processo ele teria que ser, o projeto acho que ele teria que ser regulamentado pelo Executivo. Acho que seria esse o caminho. E poderia até gerar receita, né, como foi colocado aqui. Senhores vereadores, após exauridas as discussões... Não, eu ainda quero colocar.
Vereador Paulinho Brasília e depois vereadora Marilange. Ainda vamos mais além. Nós temos aí, gente, no quintal de nossa casa, a Universidade Federal de Viçosa, que a prefeitura poderia, né, estar usando para esses concursos. Então, não tem instituição com maior credibilidade do que a Universidade Federal de Viçosa. Oi? Isso. É uma comissão permanente, né? Para executar essas obras. Eu sinceramente discordo, com todo o respeito, dessas provas serem aplicadas por funcionários da prefeitura. Eu acho que tem que ser uma empresa separada para não termos nenhuma dúvida no futuro em relação a vazamento de questões. Acho que a Universidade Federal de Viçosa poderia muito bem fazer esse papel, doutor Sérgio. Nesse caso, se você for colocar uma empresa contratada, acho que aí sim geraria custo para o município. Nesse sentido, acho que sim. Processo licitatório. Exatamente. Processo Nesse caso, licitatório. se você for contratar uma empresa para realizar esse concurso, esse processo seletivo, isso aí geraria custo, isso aí, tá? Eu teria que passar por um processo licitatório, essa coisa toda. Por isso que eu acho que esse projeto ele precisa ser regulamentado. Então, de que forma ele vai ser implementado? Não, esse que é o caminho. Exatamente, a questão do processo licitatório, onde uma empresa vai apresentar o seu custo e aparecem empresas ou OCIPs desclassificadas, sem a menor estrutura, que acabam ganhando de instituições como a COPEV o direito de aplicar as provas. É a forma. Senhores vereadores, eu não vou delongar-me na discussão. O projeto agora com a vereadora Marilange. Então, só para retomar, senhor vereador, não tem intenção nenhuma de criar polêmica. Assim, valorizo, parabenizo o senhor pelo projeto. Penso que o processo simplificado, com uma avaliação aplicada, ela é importantíssima em qualquer área, não só educação e saúde, como qualquer outra área. A única questão levantada, senhor presidente, é se, dentro do projeto, precisaria determinar a questão da taxa ou não. Se entender essa casa que nós podemos só votar o projeto e que o executivo vai lidar com a questão da taxa ou não, sem problema nenhum. Tá ok? E parabenizo, acho que o caminho é esse mesmo, né, da transparência e de possibilidade de classificação mesmo. Bem, vereadora, respondendo de forma lógica, institucional, jurídica e também do processo parlamentar, essa é uma função e uma atribuição do Executivo, a questão de estar criando ou não taxas, impondo ou não esses limites. Então, isso está implícito em todo o processo, já que estamos acompanhando o raciocínio da Constituição. Aliás, uma redação da Constituição. Projeto de lei em segunda votação. Os parlamentares, vereador, senhor Custódio Todinho, eu gostaria de, com toda a deferência à sua pessoa, de fazer um lembrete que atualmente não pode-se fazer o uso de celular durante as reuniões na Câmara. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse no modo silencioso ou fizesse do lado de fora, por gentileza. Projeto de lei, segunda votação. Vereador Sérgio do Filho. Só mais uma dúvida. Como eu coloquei aqui a questão da regulamentação, que cabe regulamentação, isso não implicaria numa mudança na relação, então acrescentar um outro artigo? Porque eu acho que isso não está implícito no projeto, tá? É a dúvida que eu levanto. O entendimento que eu tenho é igual ao do presidente, que isso é natural que caiba a regulamentação do Poder Executivo. É natural. Não tem que porque, na verdade, a lei ela tem uma abstração. Ela é geral. Se ela for entrar em todos os amiúdes, não é necessário que o Legislativo mande um comando para que o Executivo faça um decreto. O decreto ele pode decorrer da necessidade de explicitar a lei.
Senão nós perderíamos então, aí. Não tem, então isso já é implícito. Não, acredito que não, pelo menos no que concerne Sobre esse a projeto. inconstitucionalidade, eu não gostaria de ouvir a opinião do vereador Xandim, que é presidente da Comissão de Justiça. Né? Acho que essa questão, o que é que o senhor acha? Eu também coaduno com o presidente e não vejo inconstitucionalidade ao projeto, não. Não, sim, eu voltei na questão, eu fiz a retirada do meu pensamento em face das discussões que os senhores colocaram aí. Projeto de lei em segunda votação. Parlamentares presentes, favoráveis. Segunda votação. Desculpe. Projeto em única votação, desculpem. Parlamentares presentes, permaneça como se encontram. Projeto, emenda modificativa aprovada. Agora sim, o próximo projeto de lei. De autoria do vereador Salvo José do Carmo Silva, projeto em segunda votação. Aliás, o substitutivo ao projeto de lei número 012/2004. Altera o artigo 5º, caput da lei 1891/2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Bom dia, Todinho. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Substitutivo ao projeto de lei 012/2014, em segunda votação, aprovado. Presidente, eu vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. Presidente da Comissão de Justiça e Redação pediu dispensa da terceira votação. Em votação, o pedido de dispensa da terceira votação do projeto. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de dispensa aprovado. Senhor secretário, vamos... Também em segunda votação. De autoria do vereador Geraldo Luiz Andrade, o projeto de lei 014/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Monumento do Parque do Cristo, define suas composições e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Bom, agora vamos passar para a votação nominal. Desculpa, eu não pediu não. Eu não vou pedir a dispensa da terceira votação, tendo em vista a ausência do vereador, que é o autor do projeto. Pois não, vereador Alexandre Valente. Vamos seguir, então, para o próximo projeto. Projeto de decreto legislativo de número 1 do corrente ano, em única votação, votação nominal. Da Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre prestação de contas da Prefeitura Municipal de Viçosa relativa ao exercício de 2012. Vereador, em discussão. Vereador Marcos Nunes. Posso fazer daqui, senhor presidente? Fica à vontade, senhor vereador. Pois não, eu não sei se é a primeira vez que Vossas Excelências votam, né, eu acho que é a primeira vez que votam, então... Tomaram posse ano passado, né? Isso, vota uma prestação de contas, né, da Prefeitura Municipal. Então, dizer para vocês o seguinte, a Prefeitura Municipal, ela manda todo final de ano, ou sempre que fecha o seu exercício, manda para o Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas, isso é uma questão constitucional da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Tribunal de Contas, ele tem um organismo técnico que faz a análise dessas contas, e depois tem um conselho, na verdade até um conselho político, que faz as recomendações em cima do parecer dos técnicos do tribunal. Então, esse projeto de lei chegou aqui na Casa no dia 19 de fevereiro de 2014. A Casa tem 120 dias para analisar esse projeto e acompanhar ou não
o parecer dos técnicos e dos conselheiros do Tribunal de Contas. O projeto volta para essa casa exatamente porque, às vezes, os técnicos do TCE, eles acham algumas pequenas distorções e que, às vezes, recomendam 100% de aprovação ou aprovação com ressalvas e entende que essa casa, que está mais próxima do município, pode avaliar melhor as possíveis ressalvas que eles estariam fazendo naqueles projetos de lei, só para vocês entenderem. Por isso que a votação é nominal, porque aqui, inclusive, se a gente estiver aprovando ou rejeitando uma conta, nós estamos sendo coautores junto ao Tribunal de Contas do Estado em relação a isso. Esse projeto ele está bastante tranquilo, é das contas de 2012, obrigado. Para uma lei orçamentária de 113.103.050, o Tribunal de Contas faz apenas pequenas recomendações, tipo, a educação investiu, pelos cálculos da Prefeitura, 25,51% do que preceitua, né, do que a Constituição determina. Pelos cálculos do Tribunal de Contas, é 25,19%, uma pequena alteração. Mas ele explica lá que acabaram colocando um dado que não era para colocar, então que aprova com ressalva, não tem problemas, entendeu? A saúde, que tinha que aplicar 15%, aplicou 18,80%, né, em recursos, aplicou 15% dos recursos em saúde, como também preceitua. Desculpa, dos 15, 18,80% como preceitua. Uma coisa interessante que o Tribunal de Contas faz esse ano e que não fez os anteriores, é um puxão de orelha a essa casa. Não a vocês, porque eu acho que não era da legislatura de vocês, mas o que acontece? Nós aprovamos, né, nós porque eu fazia parte, essa casa aprovou, os créditos suplementares, autorizamos 45%. É recorrente nessa casa o município pedir 45% de suplementação orçamentária. A gente já discutiu isso exaustivamente, né, praticamente 50% do orçamento. O executivo fica autorizado a mexê-lo por causa dessas questões de créditos. A gente sempre discute, o vereador Meiquilo, puxamos esse índice para baixo, a prefeitura tem uma dificuldade enorme de se ajeitar a isso. Mas a lei 2.206 de 2011 autorizou 45%. Quando foi em setembro de 2012, a prefeitura pediu, e foi autorizado por essa casa, pela lei 2259 de 2012, para 55%, né, de 45% pulou para 55%, e finalmente, em 19 de dezembro de 2012, e aí, o vereador Carlitos Alves está falando ali e é verdadeiro, né? Ele está dizendo que ele está fora disso. Ele sempre fez a discussão, sempre votou contrário ao aumento desses créditos suplementares, né? Fazendo justiça aqui, ele sempre fez isso. E aí, no dia 19 de dezembro de 2011 mesmo, foi aprovado pela Lei 2281 de 2012, 60% de créditos suplementares, né? Então é o seguinte, o Tribunal de Contas fala, olha, é um absurdo, essa casa, recomenda a essa casa que não faça isso mais, que não deixe as coisas chegarem a esse limite, que é uma discussão que a gente sempre faz. Então está explicitamente na lei, mas como é que fala? Esse projeto foi submetido a essa casa, ao parecer da Clarice, que sempre nos ajuda aqui. O projeto não tem problema, a gente da Comissão de Finanças e Orçamento está recomendando que vocês votem sim, né, sem problema, não tem nenhum problema, está tudo ok, então a gente pode votar tranquilamente a aprovação das contas do ano de 2012, conforme nos sugere também os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Marcos. Desculpa delongar, viu, senhor presidente? Marcos, só uma questão de curiosidade. Pois aqui. não. Ano passado foi quantos por cento? Fechou em quantos por cento? 30%? Deve ter sido, Lídio. Foi 30 e poucos por cento. Acho que não chegou nos 45? 35, 35, certo. Obrigado. Agradecer aqui ao vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças, que faz questão de trazer os esclarecimentos e dar suporte a essa casa no momento da votação da prestação de contas do Executivo de 2012, de acordo com o regimento interno. Essa votação ela é feita nominalmente. Então, vamos lá. Vereador Alexandre Valente Araújo. Favorável.
Sim. Vereador Carlitos Alves dos Santos. Favorável. Vereador Edenilson José de Oliveira. Favorável. Vereador Geraldo Deusdedite Cardoso. Favorável. Vereador Geraldo Luiz Andrade, não se encontra. Vereador Helder Evangelista. Favorável. Vereador Idelmino Ronivon da Silva. Sim, favorável. Vereador João Januário Ladeira. Vereador Lidson Lenner Ferreira. Eu acompanho o Tribunal de Contas, favorável. Vereador Luiz Eduardo Figueiredo Salgado. Acompanho o parecer prévio do Tribunal de Contas, favorável à prestação de contas. Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Também acompanho o parecer prévio do tribunal, sou favorável à aprovação. Vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Sou favorável. Meu voto favorável. Vereador Paulo Roberto Cabral. Acompanho o voto favorável. Vereador Sávio José do Carmo Silva. Favorável. Vereador Sérgio Nofino Pinto. Favorável. Então, 14 votos favoráveis à prestação de conta, com a ausência do vereador Geraldo Luiz Andrade. Mais uma vez, quero justificar que o vereador está participando de um congresso de mobilidade e acessibilidade em Brasília. Pode seguir. Após os projetos aprovados, com ainda 15 minutos de tempo regimental no expediente, no grande expediente, voltamos então à palavra livre com o vereador Alexandre Valente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Pois então, eu estou aqui na tribuna para pedir, para solicitar ao executivo, encarecidamente, que encaminhe a essa casa, que atenda o pedido que eu fiz com relação à indicação número 097 de 2014. Essa indicação foi feita no dia 8 de abril, e na indicação tem os seguintes dizeres: requeiro a Vossa Excelência que, na forma regimental, seja solicitado ao senhor prefeito que, em observância ao artigo 3º, inciso 5º da Lei 2.360 de 2013, informe quais as entidades subvencionadas em 2013 prestaram conta dos recursos recebidos e coloque tal documentação à disposição da Câmara Municipal para consulta. Segundo o artigo 3º, está escrito que cada entidade beneficiária deve observar, tanto para a obtenção da subvenção pleiteada, quanto no que diz respeito à respectiva prestação de contas. Inciso 5º. A entidade subvencionada deverá prestar contas dos recursos recebidos, na forma da lei, até o dia 30 de março de 2014, sob pena de instauração de tomada de conta especial. Esse prazo terminou no dia 30 de março, eu fiz o pedido no dia 8 de abril, e até a presente data não chegou a essa casa. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir a assessoria do jurídico que faça o pedido ao executivo, que encaminhe a esta casa a documentação, para que nós possamos fazer o nosso trabalho de fiscalizadores. Senhora secretária da Mesa Legislativa, por gentileza, providencie correspondência, reiterando a solicitação do vereador doutor Xandinho do Amoras, e já estaremos mantendo contato com as secretarias cabíveis. Muito obrigado, excelência. Uma boa noite a todos. Próxima inscrita, vereadora Marilane Pinto Coelho. Por favor, vereadora. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, meus colegas, ainda o público presente, mesmo no adiantado da hora, quem nos assiste pela TV Viçosa e nos ouve pela Universitária e pela internet.
Senhor presidente, no final da reunião passada, se não me engano, já praticamente a última a usar a tribuna, eu coloquei aqui a questão da indicação do Ministério Público em relação ao uso do auxílio funeral, a questão do auxílio funeral e também do uso do ônibus, do transporte da Prefeitura em relação aos velórios. E eu gostaria de pedir, e tenho certeza que em consonância com meus colegas, que a questão da regulamentação ela é urgente, mas ela precisa chegar nessa casa. Na semana passada, nós colocamos assim que nós temos sido muito solicitados pela população, principalmente pelas pessoas de baixa renda, que precisam acompanhar, né, o sepultamento dos seus entes queridos e que, às vezes, não tem condição, não tem carro para isso, e que a gente tem buscado a ajuda das empresas, de ajudas particulares para que isso aconteça. Então, venho aqui nessa tribuna, mais uma vez, pedir à Secretaria de Ação Social que encaminhe para essa casa o projeto, para que a gente possa regulamentar, porque eu acho que quem já se sente desfavorecido nesse momento, num momento tão difícil, ainda está passando por essa situação. Então, fica aqui o meu pedido, e eu peço que, né, isso possa constar em ata e ser oficializado. Eu tinha muitos assuntos para tratar aqui na tribuna, mas, assim, já no adiantado da hora, e na certeza de que essa é meu primeiro momento na tribuna, mas também será o último no dia de hoje, eu não poderia deixar, né, como mulher e como mãe, de fazer uma homenagem às mulheres e às mães, hoje, nas vésperas já, no próximo domingo, Dia das Mães. E aí eu deixo aqui uma mensagem. Deus não podia estar em todas as partes ao mesmo tempo, e por isso criou as mães. Quando se é mãe, nunca se está sozinha em seus pensamentos. Nós, mães, sempre pensamos em dupla, uma vez por nós e outra pelos nossos filhos. De todos os direitos da mulher, o maior é ser mãe. Minha mãe é a mulher mais bela que jamais conheci. Tudo que eu sou, devo a ela. Atribuo os meus sucessos nessa vida aos ensinamentos que dela recebi. Mãe, que Deus te proteja, sempre te ilumine e te dê forças para vencer mais esta árdua batalha. Te amo. Na verdade, hoje eu estou mesmo dedicando essa mensagem à minha mãe, né? Com certeza, em qualquer outra terça-feira, eu podia me arriscar em dizer que ela estaria na frente da televisão me assistindo, mas ela se encontra hospitalizada já há muitos dias, e estará lá também no Dia das Mães, mas quero deixar aqui uma sincera homenagem a ela. E, assim, essa homenagem vai a todos os meus colegas vereadores, que eu sei que, né, aqui tem as mães presentes, mas também que tem as mães ausentes, né, assim. E aí eu compartilho aqui com o meu ex-aluno, o Sávio José, né, que teve a mãe dele sempre presente na vida, na escola, no contato com a gente, né, como profissional na educação. Então, eu quero compartilhar esse momento, não só com a minha mãe, mas com a mãe do Sávio, a Ana, que eu tenho certeza que também está no céu zelando por ele. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereador. Professor Edelmino é o próximo inscrito para o uso da tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Eu venho rapidamente a essa tribuna para falar de dois assuntos que, na verdade, são assuntos que estão intimamente ligados, que é em relação ao reajuste salarial do professor
e o transporte escolar. Eu acho que essa casa ela está mostrando já os seus frutos, né, enquanto casa legislativa, fiscalizadora, porque se hoje, né, a gente vai ter um reajuste salarial para o professor com base no seu piso, né, de 8,32%, isso se deve a uma economia, entre aspas, aí, que vai ser possível ser feito com o transporte escolar. Nós aqui, enquanto Comissão de Educação, vereadora Marilane, vereador Sávio José, o Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, cada vereador aqui de forma individual, né, aí todos sem exceção, sempre cobrou do Executivo que ele olhasse de uma maneira diferente a questão do transporte escolar. Sempre gastando cifras milionárias com o transporte escolar e outras demandas ficando por fazer. Foi graças, com certeza, viu, vereador Marcos Nunes? Com certeza, as denúncias protocoladas lá na Procuradoria Estadual, né, acrescentado aí, né, do ingrediente falta de dinheiro para poder bancar o reajuste salarial, é que está fazendo com que o Executivo, né, mande para essa casa, isso vai chegar já na semana que vem, um novo projeto em relação ao transporte escolar. Viu, vereador Meiquilo? Olha só o que está acontecendo. Aquilo que essa Casa Legislativa tinha proposto lá no início de 2013, que era fazer o transporte escolar, usando os ônibus do município, né, o transporte escolar das crianças que estão na zona rural, usando basicamente os ônibus do município, se necessário fazer alguma licitação para poder complementar. E aqui dentro ser feito por Vale Transporte, o Executivo agora vai colocar em prática. E vai ter aí uma economia de mais ou menos R$1 milhão. Então, veja bem, se tivesse sido feito isso, né, de maneira mais pensada, mais organizada, lá em 2011, 2012, né, até mesmo em 2013, seria um dinheiro a mais que estaria disponível para o município, né, fazer outras ações como essa, que é legítima, que é o reajuste salarial. A gente fica aqui triste porque, infelizmente, né, nem todo mundo vai ter essa oportunidade de ter o reajuste legítimo. Né? Ainda está na possibilidade de continuar aí com aquele 4,5 magro para o restante aí dos trabalhadores do município. Eu vou passar a palavra primeiro para o vereador Meiquilo, logo depois eu passo ali para o vereador Geraldinho da Violeira. Obrigado, novo colega. Se o município fizesse o transporte escolar hoje, eu tenho certeza que economizaria, engoli a palavra, gastaria muito menos, tá? Se o povo vão falar assim, já que partir para o outro lado, muito menos. A realidade geraria emprego direto, entendeu? Teria que ter concurso para motorista, e o município gastaria muito mesmo, muito menos. Mas para certos políticos isso não serve. Vereador Meiquilo, obrigado. Eu acho que é realmente isso, Meiquilo. A gente pode caminhar, né, a médio e a longo prazo para isso, mas a gente tinha uma demanda imediata e dessa maneira eu acho que começa a avançar, né, a gente começa a criar, né, uma condição melhor para que os nossos alunos sejam atendidos e a gente consiga, né, economizar aí uma verba que vai ser aplicada de maneira muito legítima. Vereador Geraldinho. Parabéns, professor Edelmino. É uma conquista, sim. A gente, desde os primeiros momentos, a gente vinha questionando esses altos valores. Em 2011, 12, deitaram e rolaram. Foram quase 3 milhões de reais gastos no transporte público. Por isso que a creche do Carlos Dias, eles não consertaram. E não é dizer que sempre foi assim, professor Edelmino. É nessa administração que é assim. Obrigado, vereador Geraldinho. Vereador Marcos Nunes. Eu faço questão, viu, Edelmino, de parabenizar Vossa Excelência. Disse isso hoje no Fundeb, repito para vocês aqui publicamente. Durante 4 anos nós batalhamos em cima dessa questão do transporte escolar, e Vossa Excelência e mais Comissão de Educação, quando chegou nessa casa, exaustivamente debruçaram, muito mais do que eu até, e isso resultou no que está aí. E assim, senhor presidente, só para encerrar rapidamente, Edelmino, eu acho que isso mostra, senhor vereador, que essa casa aqui é o diálogo, sabe?
em momento nenhum, né, que nos chamam de oposição, de que a gente está ranheta e etc. A gente sempre quis sentar na mesa, apresentar propostas, todos nós estamos fazendo isso, essa casa inteira hoje faz isso, e é para isso que nós estamos aqui mesmo. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência. Queria dizer mais, mas o tempo está curto, então parabéns, obrigado. Obrigado, vereador Marcos Nunes. Eu acho que o parabéns vai para todos, né? Todos os vereadores aqui sempre, né, acho que abraçaram essa demanda e está começando a aparecer os frutos do trabalho dessa Casa Legislativa. Obrigado. Muito bem, senhores, nós estamos com o tempo regimental esgotado. Eu gostaria que fosse feita a projeção da nossa mensagem da Câmara Municipal de Viçosa, porque tudo o que aprendemos sobre carinho, amor, compreensão, pode ser resumido em uma palavra: mãe. E essa mãe, que eu gostaria que cada um pronunciasse, independente de estar presente ou estar junto de Deus. João de Josina, o nome da sua mãe, por gentileza. Tereza Bárbara Valateira. Dona Tereza, Helder Evangelista. Terezinha Rosa Evangelista. Doutor Sérgio Norfino. Maria Helena da Silva Pinto. Edenilson José. Maria da Penha Gonçalves Oliveira. Paulinho Brasília. Maria do Carmo Lucas Cabral. Marilange Pinto Coelho. Inês Santana Pinto Coelho. Minha mãe, Dalva de Figueiredo Salgado. Lidson Lener. Elisa Lener Ferreira. Marcos Nunes. Marlene Inês Coelho. Sérgio Sávio José. Ana Maria do Carmo. Geraldinho Violeira. Maria da Luz Souza Cardoso. Professor Edelmino. Divina Francisca Gonçalves. Meio quilo. Maria Madalena dos Santos. Eu queria somar a pronúncia de cada um dos vereadores que aqui pronunciaram o nome de suas mães, que eu peço também que o vereador Dr. Xandinho possa pronunciar nesse momento. Etelvina Lopes Valente Araújo. Todas as mães que aqui hoje foram pronunciadas e elencadas prestam o mais singelo voto para cada uma das mães que agora estão com seus filhos adoentados, atacados pela droga, descaminhados pelos seus filhos que estão no estudo, pelos seus filhos que estão na diversão, pelos seus filhos que choram, pelos seus filhos que sorriem. E em nome de todas essas mães aqui pronunciadas, desejamos que possamos estender os nossos votos a todas as mães. Agradecendo as bênçãos de Deus, dou por encerrada essa sessão. A sua mãe Barão, Doquinha, também não será esquecida. Muito obrigado pela lembrança, viu? Como se fosse hoje acompanhar.